O que aconteceu com Portugal depois do fim da colonização? Será que o império caiu de pé ou de joelhos? Essa é uma pergunta que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta, mas que define não só a história de Portugal, como também o presente da sua relação com os povos africanos. Porque por mais que os livros escolares tentem esconder, o fim do império não foi apenas um detalhe no calendário. Foi um terremoto que abalou a economia, a sociedade e até a identidade portuguesa. Pense nisso. Durante séculos, Portugal sustentou-se sugando as riquezas das colônias africanas e asiáticas. Açúcar, ouro, diamantes, escravos, petróleo, café. A lista é longa. E de repente, em poucos anos, tudo isso acabou. Um país inteiro, acostumado a viver da exploração alheia, viu-se obrigado a encarar uma realidade nua e crua. Sem o império, Portugal tinha que viver apenas do que produzia dentro das suas fronteiras. A pergunta é: conseguiu? Ou será que até hoje ainda vive à sombra daquilo que perdeu? E essa história não é apenas sobre Portugal. Ela fala diretamente a nós, filhos da diáspora africana. Porque quando entendemos o impacto que o fim da colonização teve para os portugueses, também entendemos as raízes do racismo, da desigualdade e até da hostilidade que muitos africanos enfrentam em Portugal hoje. A história não é passado morto, é presente disfarçado. Por isso, fica comigo até o fim deste vídeo. Vamos juntos desmontar mitos, expor verdades e refletir sobre como esse fim de império moldou o Portugal de ontem e o Portugal de hoje. E já aproveito para te pedir uma coisa. Se esse tema faz sentido para ti, deixa o teu comentário, partilha este vídeo e inscreve-te no canal Força da Diáspora, porque só juntos conseguimos construir a consciência que precisamos para enfrentar os desafios da nossa geração. Quando as colônias se libertaram, Portugal ficou de frente com uma realidade que não estava preparado para encarar. Durante séculos, a economia portuguesa funcionou como um parasita, sugava das colônias e redistribuía em casa. O açúcar do Brasil sustentou o império por muito tempo, mas depois vieram o café e o cacau de Angola, os diamantes e o ouro, o algodão de Moçambique, o petróleo de Cabinda. Eram riquezas gigantescas que alimentavam não apenas o Estado, mas também empresas portuguesas inteiras que viviam da exploração colonial. Mas quando a luta de libertação varreu a África, Portugal perdeu tudo de uma vez. E esse colapso econômico não foi pequeno. Só para ter uma ideia, nos anos 60, cerca de 40% do PIB português dependia direta ou indiretamente do Império. Isso significa que, quando Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé conquistaram a independência, Portugal mergulhou numa crise profunda. Foi como retirar o chão debaixo de um país inteiro. E não foi apenas economia. O choque social foi imenso. Mais de 500 mil de portugueses que viviam nas colônias, os chamados retornados, tiveram de regressar apressadamente. Eles chegaram sem nada, muitos apenas com a roupa do corpo, e precisaram competir por empregos e casas em um país que já estava em crise. Foi uma explosão social. Escolas superlotadas, bairros improvisados, desemprego em alta. A presença dos retornados marcou profundamente o Portugal do pós-colonial, criando tensões sociais que ecoam até hoje. No plano político, a situação também não foi fácil. A Revolução dos Cravos, em 1974, foi celebrada como símbolo de liberdade, mas não se pode esquecer que ela também foi consequência do desgaste brutal da guerra colonial. Portugal era um dos países mais pobres e atrasados da Europa Ocidental e gastava quase metade do orçamento nacional apenas para sustentar guerras em África. Era insustentável. Os jovens soldados, enviados para morrer em selvas distantes, tornaram-se a faísca que incendiou o regime. Mas o que veio depois não foi simples. Portugal teve de se reinventar sem o império.
E a verdade é que muitos portugueses não aceitaram essa perda. É aí que nasce o mito da saudade colonial. Até hoje, em certas conversas, em livros e até em filmes, existe uma tentativa de romantizar o Império, como se tivesse sido uma missão civilizadora, uma epopeia heróica. Essa nostalgia não é inocente. Ela funciona como anestesia para o trauma de ter perdido o que durante séculos sustentou o país. E enquanto Portugal chorava o seu império perdido, também buscava desesperadamente um novo lugar no mundo. Já não podia ser potência global, então decidiu ser bom aluno da Europa. Entrou na União Europeia, recebeu fundos estruturais, modernizou estradas, escolas e hospitais. Mas, no fundo, a pergunta permanece: Portugal encontrou um novo caminho ou apenas trocou uma dependência por outra? Quando olhamos para o Portugal de hoje, percebemos que o fim do Império não ficou enterrado nos anos 70. Ele continua vivo, disfarçado, escondido nas entrelinhas do discurso político, no racismo cotidiano e até nas piadas que parecem inocentes, mas carregam séculos de hierarquia. O colonialismo pode ter acabado no mapa, mas não saiu da cabeça. E é isso que explica tanta coisa. Por exemplo, como é possível que um país pequeno, que recebeu tanta solidariedade internacional no 25 de abril, trate hoje imigrantes africanos com desconfiança e desprezo? A resposta está no trauma não resolvido do Império. O português comum cresceu a ouvir que Portugal foi grande, porque dominou terras distantes. Quando perdeu tudo, ficou um vazio de identidade. E para preencher esse vazio, surgiu a nostalgia colonial. Uma memória seletiva que apaga as violências da escravidão, do trabalho forçado, das guerras coloniais e pinta um quadro cor-de-rosa de convivência pacífica. Esse mito é perigoso, porque ao romantizar o passado, cria-se um presente distorcido. Muitos portugueses olham para africanos em Portugal e, mesmo sem perceber, carregam a ideia de que nós devemos gratidão pelo que eles chamam de civilização. É uma inversão cruel. Quem foi explorado ainda precisa provar que merece estar ali. E essa mentalidade alimenta o racismo estrutural. Não se trata apenas de insultos ou agressões, mas de algo muito mais profundo. Acesso desigual a empregos, salários mais baixos, estigmatização nas escolas, perseguições policiais em bairros periféricos. Quando um jovem africano é visto primeiro como suspeito antes de ser visto como cidadão, isso não é acaso. É a sombra do império a ditar regras no presente. E quem aproveita essa ferida aberta? A extrema-direita. Partidos como o Chega usam exatamente essa nostalgia e esse ressentimento para crescer. Eles dizem: Portugal perdeu o império, agora está a perder a identidade por causa dos imigrantes. É a mesma lógica reciclada. Ontem era o medo da independência africana. Hoje é o medo da diáspora africana em Lisboa, Porto e Setúbal. E o mais chocante é ver quantos portugueses compram esse discurso. Mas aqui fica a pergunta que dói. Será que Portugal realmente se libertou da colônia ou apenas trocou uma forma de dependência por outra? Porque se antes vivia das riquezas arrancadas de África, hoje vive dos fundos da União Europeia. Se antes era império, agora é periferia da Europa. É como se Portugal nunca tivesse conseguido encontrar uma identidade que não dependesse de alguém. E nós, africanos da diáspora, precisamos perceber esse jogo. Porque a forma como nos tratam hoje não é fruto apenas de racismo individual, mas de uma ferida histórica que Portugal nunca cicatrizou. Entender isso é fundamental para não aceitarmos o silêncio, para questionarmos as políticas de habitação, de educação, de imigração e para não cairmos na armadilha de acreditar que o problema está em nós. O problema está numa nação que nunca conseguiu aceitar o fim do império.
Se o fim da colonização mudou Portugal para sempre, também mudou a forma como nós, africanos e afrodescendentes, devemos olhar para ele. Porque, no fundo, não é apenas sobre o que Portugal perdeu, é sobre o que nós conquistamos. Cada vitória em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde e São Tomé não foi apenas independência nacional. Foi também uma libertação psicológica, uma prova de que nenhum império é eterno. Portugal caiu porque não havia como manter um sistema construído sobre exploração e sangue. Mas o problema é que, mesmo depois da queda, os fantasmas do colonialismo continuam vivos. Eles aparecem na saudade artificial que romantiza o passado, na forma como a sociedade portuguesa olha para os africanos que vivem lá hoje, e no crescimento do racismo político que tenta transformar imigrantes em bode expiatório de todas as crises. E é aqui que está a nossa responsabilidade como diáspora. Nós não podemos aceitar a narrativa que nos coloca como intrusos ou ameaças. Nós somos parte da história de Portugal, não pela bondade deles, mas porque fomos arrancados das nossas terras, explorados e ainda assim sobrevivemos. Hoje estamos em Lisboa, no Porto, em Setúbal, em Faro, em Paris, em Luxemburgo, em Roterdão, em Boston, em Dakar. E em todos esses lugares levamos conosco a nossa cultura, a nossa força e a nossa memória. Portugal pode tentar esquecer o império, mas nós não esquecemos o que foi feito. E é por isso que precisamos falar, expor, denunciar e refletir. Porque só assim quebramos o silêncio e construímos um futuro onde ser africano na diáspora não seja sinônimo de estigma, mas de orgulho. E deixo aqui uma pergunta para ti, que estás a ver este vídeo. Portugal realmente se libertou da colônia ou apenas trocou de patrão agora com a União Europeia? Responde nos comentários porque quero saber o que pensas. Antes de terminar, deixo um convite especial. Conheça o meu livro e descubra por que não basta sair da colônia. É preciso tirar a colônia de dentro de nós. É um mergulho ainda mais profundo nesta reflexão que começamos aqui. Se este vídeo fez sentido para ti, não esqueças de deixar o teu like, comentar, partilhar com a tua comunidade e inscrever-te no canal Força da Diáspora. Porque a história não acabou. Ela continua dentro de nós e juntos podemos transformar essa memória em consciência e essa consciência em força.